Depois, por complexo, desvia a energia psíquica. A energia psíquica quer viver, quer, ei, vida, estou aqui. Onde é que estão os esquilos? Onde é que estão as toupeiras? Onde é que estão os bambis? Onde é que estão os coelhos da floresta? Mas se tu tens um trauma, um complexo, tu chegas à floresta, ei, vida, onde é que está... E vais para casa. E vais para a toca. Trauma. Complexo. O que é um complexo? Se vocês pegarem uma folha de papel e fizerem e machucarem num ponto, a energia, se puserem água, ela tende para aquele ponto. Não sei se me faço entender. Isso é um complexo. O ponto está lá e deve estar e deveria continuar a estar, mas não daquela maneira. E os traumas geram obsessões, geram compulsões, geram sintomas. E as obsessões, as compulsões e os sintomas precisam de antídotos, precisam de alívios, precisam de válvulas de escape e assim sucessivamente. Onde eu quero chegar com isto é que quanto mais magoado estiver a criança, o índio ou o pensador, mais forte Yang é a estrutura de defesa. Digamos, aqui tu tens o Darth Vader a defender a princesinha frágil. O sábio tem uma estrutura inversa. O sábio é um indivíduo que, porque tem a força dentro dele, que eu vou representar não como um espinho, mas como um sol, ou preferentemente como uma espada. Desta vez eu vou pôr a espada virada para baixo. O que não quer dizer que o sábio tenha sempre a espada virada para baixo, como já devem ter reparado. E fora dele, ele tem o contrário. A lua está fora. Ele é receptivo, sensível, amoroso, disponível, cuida dos outros, ampara. Digamos que ele tem a força dentro dele e a receptividade à volta. Enquanto que a pessoa magoada e traumatizada parece muito forte cá fora, mas isso normalmente representa uma proteção da estrutura do interior frágil. Isto faz sentido para vocês? Quanto mais traumatizada tiver a criança ou o adolescente, porque vocês lembram-se dos pais dizerem, repara, eu vou dar um exemplo muito simples. Portugal privilegiou durante muitos anos 3 profissões, que era médico, advogado e engenheiro. E tolerar um bocadinho o arquiteto, que já é aquele engenheiro com os sapatos de feltro, em vez de ter os sapatos de pele, tem-se os sapatos de feltro. Pronto, tudo bem, queres andar de cascol, com Macintosh, arquiteto. E Portugal, para homens e mulheres, tinha estas profissões privilegiadas. Então, muitos jovens, homens, masculinos ou femininos neste caso, há um belo dia que dizem, mas eu quero ser violinista. Para tudo à mesa. Como? Então, e se o rapaz disser, eu quero ir para o balé? E não é gay. Imagina se for gay e quer ir para o balé. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? E se a rapariga disser, eu quero ser aviador? Queres ser hospedeira de bordo? Não, quero ser aviador. Isso não é profissão para mulheres. Ou seja, se isso for muito forte, se o impacto for muito forte e acontecer aos 14, 15, 16, 17, a criança, o jovem, o pré-adolescente, para de confiar nas suas intuições e naquilo que a alma lhe está a dizer. Ou estou a inventar. Eu conheço pessoas cuja a mãe disse à menina, não, o pai disse à menina, calce! E a partir daquele dia, este centro fechou. Então ela chega aos 50 e muitos anos a falar assim. E isto é muito triste, porque o que tu tens ali é uma voz poderosa que não tem chakra para vibrar. Observem a voz das pessoas. No registro tímbrico está exatamente o ponto vibratório da pessoa. Há vozes frágeis para dentro, muito arrogantes para fora. Há vozes equilibradas. Introversão e extroversão estão 50-50.
Há indivíduos que estão completamente assim. Eu posso falar, eu queria dizer uma coisa, mas estão-me a ouvir? Há pessoas que pensam de forma belíssima e não conseguem exprimir-se. Isso, sobretudo a voz, revela muito do estado do pensador e da sua ligação com a criança interior. Claro que depois isso vai se fixar também no eu básico. Sentem o que eu quero dizer? A voz. Vocês imaginam a quantidade de coisas que podem aprender se simplesmente ouvirem a vossa voz gravada? Quem é que aqui já ouviu a sua voz gravada? Já ouviste, Sara? E o que é que sentiste? Parecia que não eras tu. Mais? Também? Qual era a sensação? Nesse registro da nossa voz gravada está imensa informação, se nós conseguimos ouvir e contemplar, sobre o nosso estado emocional, do eu básico e do pensador. Eu insisto, quanto mais ferido ou traumatizado tiverem estes três elementos, maiores são as defesas, maior é a estrutura de porco-espinho. Então, um sábio é um indivíduo que relaxa perante a estrutura de porco-espinho do outro. Vocês sabem que atingiram um plano de sabedoria, porque quando chega uma pessoa amorosa, vocês relaxam. Relaxar significa, ora, aqui está uma pessoa amorosa. Que ótimo. O que é que eu vou beber hoje? Chá de hortelã ou um martini? Ou um martini com chá de hortelã? Se chegar uma pessoa com estrutura de porco-espinho, tu fazes assim. Uma pessoa com uma estrutura de porco-espinho. O que é que será que eu vou beber hoje? Chá de hortelã ou martini? Claro, se tu estás ferido por dentro da mesma maneira que o outro, a estrutura de porco-espinho dele vai excitar a tua estrutura de porco-espinho no teu ser, e então tu tens um balé de 2 porcos-espinhos. Ou de 2 porcas-espinhas. E então, o que acontece é que, isto é muito importante, o universo muitas vezes aproxima 2 indivíduos que têm exatamente a mesma ferida interior, que constelam, palavra da escola de Zurique, que constelam, ativam estruturas de porco-espinho comparáveis, para se picarem nos mesmos sítios, para começarem a denunciar qualquer coisa. Sentem? Mas o sábio é isto aqui. E nós podíamos traduzir estas luas, não tanto por luas no sentido de uma fragilidade à superfície, o que é verdade. Eu lembro-me de um lama tibetano insistir que o guerreiro de Shambhala não pode andar neste mundo sem estar constantemente com lágrimas, ainda que lá dentro ele é um guerreiro. Ela é uma guerreira. Olha bem a diferença entre a noção de guerreiro ocidental, que é um indivíduo que passa por todas as dores e todos os males do mundo e está como que acima disso tudo. Inclusive a ideia de que eu já estou habituada, eu sou a enfermeira-chefe do departamento de infectocontagiosas. Vamos lá, quantos é que eles são? Tragam as macas. Sangue para mim, o que é isso? Percebes? Mas o guerreiro é o contrário. Ele tem a força da enfermeira-chefe, mas por cá fora há sempre lágrimas. Não é tipo bah, mas é uma sensação de iminência emocional e sentimental que faz a ligação autêntica com o que está a acontecer. Ele não está no mundo abstrato da mente. E isso pode ser traduzido por lua. Mas eu prefiro, para ilustrar o sábio, colocar corações à volta. Para já é um pouco mais adolescente. Os corações. Aqueles corações que as raparigas faziam nos cadernos de liceu. Ok, corações à volta. Sábio, não sábio. Não sábio chama-se pré-sábio. Ex-porco-espinho. Pré-sábio, ex-porco-espinho. Sentem de que é que estamos aqui a falar? E claro, o sábio tem autorização para entrar no outro. O porco-espinho não tem.
E agora vem a melhor parte. É que quando o sábio, porque é um sábio, relaxa, vocês vão chegar a um ponto, se é que já não chegaram, claro, em que chega uma pessoa porco-espinho ou uma pessoa sábio ou uma pessoa porco-espinho sábio, porque se é possível combinações das duas coisas. Quanto mais frágil for o indivíduo, maior é a agressividade à superfície. E então, essa condição chega, essa pessoa chega, e o sábio, ao relaxar, ao se descongestionar, ao dizer, bom, aqui está uma pessoa agressiva, pontuante, como um picador de gelos. Há pessoas que parecem um picador de gelos. Pontuante, agressiva, intensificada. Bem, vamos ver o que é que isto dá. Se tu fizeste a tua cura, tu não tens mais como reagir à tendência pontuante do outro. O outro pode ser há vários níveis de agressão. Há o coitadinho de mim, que é uma forma de roubar energia ao outro, falando em termos de James Redfield. Há o indagador, que é aquele que está sempre tim, 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 tim. Porquê que não fazes assim? Porquê que fizeste assim? Isto vai para ali. De onde é que tu vens? Quem és tu? O que é isto? Para que é que serve? Tim, tim, tim. Há o intimidador, que chega ao pé e diz assim, bom, tenho uma granada em cada mão. Como é que vai ser? É o intimidador. E há o distanciado, que é o eu não pertenço a este mundo, eu nem vim ver a bola e já estou de saída. E tu não consegues lidar. São 4 formas de roubar energia. Lembram-se? James Redfield, das profecias celestinas, pelo menos tem estas 4 formas. Coitadinho de mim, indagador. É psicologia junguiana básica também, mas, como está bem escrito e está escrito para toda a gente, funciona. Isso são algumas das formas destes espinhos se manifestarem. Há outras formas dos espinhos manifestarem-se. Nós falámos do sadomasoquismo contemporâneo, que não é o sadomasoquismo ritualizado daquelas câmaras já a tirar assim para aquela sexualidade muito passada. Não. É o sadomasoquismo de todos os dias. Nos empregos, no liceu, na escola, na polícia. Faço-me entender. O sadomasoquismo entre o povo, o sindicato e o governo. Bom, isso tem tudo a ver com fragilidades de fundo. Aqui embaixo. E o que é incrível é que se tu relaxas, se o sábio existe, ele é sábio porque ele não está ao nível, ele não responde no mesmo plano. Então, se tu relaxas, acontece uma coisa muito bonita. Finalmente os espinhos são abertos num ponto. Ou seja, se tu reages com o teu motar ao outro motar, fica um festival de motar no Algarve. E fica mesmo ali uma luta entre motares. Agora, se tu relaxas e esqueces o assunto, ficas aberto, bem chá de hortelã ou martini, tu não estás a ignorá-lo, tu não estás a impressionado. Porque tu só te impressionas se tiveres os mesmos registros dentro de ti. Então tu relaxas mesmo e o outro lentamente descobre, isto tem muito a ver com Shambhala, A Via Sagrada do Guerreiro, um livro do Chogyam Trungpa, escrito nos anos 50. É muito por aqui. O outro lentamente descobre que finalmente tem uma oportunidade de se fragilizar. E a oportunidade de nos fragilizarmos é uma oportunidade de ouro. Mas o outro tem que ter a autoridade espiritual que permite tu. Agora imagine que tu não és o sábio, és o porco-espinho. O outro tem que ter a autoridade espiritual, que permite que tu desfaças uma superfície dos teus espinhos e deixes o outro entrar em ti. E o momento em que um porco-espinho permite que o sábio entre é um momento mágico. É o momento mágico numa situação de consulta. É o momento mágico na relação entre um homem e uma mulher. É o momento mágico na relação entre uma mãe e um filho.
é o momento mágico na relação entre dois amigos. Tiveram a jogar rugby, ainda estão a cuspir sangue das gengivas. Sabem como é que é o rugby? E estão a achar piada àquilo, porque todas as pessoas que jogam rugby acham imensa piada a sangrar da boca, como vocês sabem. Então assim, até que um percebe o sábio no outro. Quando vocês percebem o sábio no outro, um dos sinais é que o porco-espinho recolhe os espinhos. E vocês, sem explicarem, não têm medo de expor a lua que está necessariamente endereçada a um destes três suportes do ego. E este é um momento mágico, porque se o outro atenuou a estrutura de porco-espinho, os índios norte-americanos chamam isto stone shirt, camisa de pedra. Que é a pessoa que não sente nada e não se deixa tocar. E no exército usa-se o termo Full Metal Jacket, que é um filme do Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. É a pior coisa que existe no militar. É quando ele já não sabe o que está a fazer. E há muitos veteranos que regressam Full Metal Jacket, casaco de metal. Jacket é colete. Colete à prova de balas, não, colete de metal. Então, eles... Como é que se pede depois de um homem... Eu não sei se vamos entrar por aí, mas... Depois de tu teres destruído uma aldeia com os teus colegas, com o teu batalhão, é-te pedido que voltes para os Estados Unidos para pôr cornflakes no leite do teu filho? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E o Full Metal Jacket é isso. Agora, o que eu quero dizer é que a camisa de pedra, o porco-espinho e o Full Metal Jacket vêm daqui. Eu poderia dizer que o Full Metal Jacket tem a ver com este aqui. Em que o teu índio transformou-se num Sylvester Stallone primário. Percebes o que eu quero dizer? Já não é mais um índio de qualidade. E eu diria que a camisa de pedra, o indivíduo não sente nada, nem se deixa sentir, não sente os outros e não se sente a si próprio, vem daqui, da criança ferida. E eu diria que o porco-espinho, o agressivo primário, mental, vem daqui. Mas aqui já estou inteiramente a improvisar, posso estar completamente enganado. De qualquer forma, quando este aqui abre, ele está-te a dar a permissão para a cura. Ou seja, para que tu chegues à lua e possas chegar aqui, ou ali, através da lua, da fragilidade do outro ser. E isto implica uma coisa tão bonita que só os iniciados podem fazer e fazem sem querer fazer. É que quando há uma abertura entre o porco-espinho, o indivíduo que sofre, mas que fez a abertura, e isso, o sábio ou a sábia, a alma deste que sofre, que está ali em cima, vai usar o iniciado para se exprimir. Tu canalizas a alma do outro. E é feito um facsímile, quer dizer, uma reprodução das energias da alma do outro através dos teus corpos para dentro daquela pessoa. Então, é feita uma cópia do teu estado mental, uma cópia do teu estado emocional e uma cópia da tua vibração etérica, e isso é impregnado no outro quando ele se abriu. Esse é o sentido do abraço. O abraço significa confio em ti ao ponto de encostar os meus chakras aos teus. É um voto de confiança. Além de que é uma expressão de calor e é uma expressão de segurança. Mas, antes de mais nada, significa que eu não tenho porco-espinho. Claro. Como? Exatamente, liberta uma série de toxinas e gera serotonina, por aí fora. Então, aliás, isto é uma coisa chamada terapia do abraço. Depois as pessoas abusam, mas dentro do Osho, não é? Agora vê, quando o outro abre a estrutura e permite que o sábio, isso significa que este reconheceu naquele a sabedoria necessária, quer dizer, a força no centro e o amor no círculo. Aqui é o contrário. Fragilidade no centro, agressividade no círculo. Centro-círculo. A qualidade do centro determina a natureza
do centro, em termos traumáticos ou psicoafetivos, determina a qualidade ou a natureza ou a estratégia da personalidade. Não sei se concordam comigo. Uma coisa vem da outra. Quando este sábio entra, ele não entra em nome do ego dele. Ele não entra em nome da personalidade dele. Ele entra como um mensageiro do própria alma daquele que sofre. E esta situação é terrível, porque agora já não é mais o porco-espinho que está a ser testado, é o sábio. Vocês são testados como sábios quando conseguem entrar dentro das outras pessoas como se fossem um comboio. E eu sei do que é que estou a falar. Um comboio no sentido de... E o que é que vocês vão fazer com esse poder? E como é que o vão dosear? E com que grau de impessoalidade, universalidade e ausência de interesse próprio é que vão aplicar esse poder? Porque quando as pessoas confiam em vocês, quem está em prova passou a ser o sábio e não o porco-espinho. Também sabemos do que é que estamos a falar. Ora, à medida que a necessidade da cura à escala mundial aumenta, e à medida que vocês dão nomes às coisas, e começam a dizer, ok, eu tenho uma criança interior ferida. Não é preciso saber o quê. Eu tenho uma. Eu, André Louro, tenho uma. Claramente. So what? Claramente. Podia falar sobre ela durante horas. Só que era mais uma história chata, tipo Tim Burton e A Noiva Cadáver e aqueles desenhos animados, um bocado tristes, e cinema de animação polaco, Checoslováquia. Não. Eu tenho a minha criança ferida e compete-me a mim encontrar os meus sábios, as pessoas em quem eu confio, ou escolhê-los. Tu fazes o que quiseres, acho eu. À medida que tu vais dando nomes às coisas, isto é a minha criança ferida, isto é o meu índio não sei o quê, isto é... Tu começas a inverter, tu começas a ganhar então o poder manas, o poder do sábio. O sábio cura pelo que ele é, pelo seu campo vibratório. Tuxa. Portanto, podes escolher alguém externo a ti e podes encontrar o sábio em ti. Ou não? Sim, muito interessante. Eu acho que ontem falámos sobre isso aqui. Aliás, terminámos aí. É interessante. É que dentro de nós existem os dois. E muitas vezes, já reparaste como um espinho para fora faz um espinho para dentro? É que tu não podes magoar para fora sem que... Olha aí o espinho virado para dentro. É como aquela velha história quando apontas um dedo tens 3 virados para ti, que os mestres espirituais antigamente abusavam imenso dessa ideia. Estão sempre a falar na mesma coisa. Olha aí. E os dois existem dentro de nós. Nós temos uma estrutura porco-espinho que nos fere a nós e temos uma estrutura sábio que nos ilumina. Claro que tu podes fazer isto endógeno. Tudo dentro de ti. Absolutamente sim. E se o puderes fazer, é aconselhável. Desde que isso não crie um tipo de arrogância que está associado à autonomia emocional. A noção de que eu não preciso de ninguém, etc. Que, como nós sabemos, não é realista. Então, isto é muito importante. Porque aqui nós começamos a entrar lentamente, com cuidado. Iminente, sim, urgente, claro. Há sempre vontade. Acho eu, não sei. Mesmo quando nós somos emocionalmente independentes, não quer dizer que deixemos de gostar de pessoas. Não, de maneira nenhuma. Às vezes até o contrário. É mesmo o contrário. É quando tu és emocionalmente independente que tu consegues gostar de pessoas sem aquela coisa da atração-repulsão que caracteriza tantas relações. E é muito interessante que a situação de consulta ou a situação de cura, a cura à escala social e à escala mundial tem tudo a ver com isto. Vocês vão encontrar isto no caminho o tempo todo. E vai haver centenas de pessoas, eu estou a antecipar isso, vai haver centenas de pessoas que vão precisar do sábio que tu és. E que vão escolher como aquele ou aquela em relação ao qual podem atenuar a camisa de metal,
o colete de metal, a camisa de pedra ou a estrutura de porco-espinho, que neste momento, eu não quero ser pessimista, mas tu vais para a rua e está em toda a parte. É démodé também, claro, mas está em toda a parte. Essa estrutura defensiva primária regressou com uma força enorme. Nos anos 60 e nos anos 70 e depois da Revolução de Esquerda em Portugal, havia uma certa confraternização e uma certa proximidade e uma certa fragilização que tinha a ver com o Traz um Amigo também, do Zeca Afonso. Mas entretanto o Traz um Amigo também começou a ficar para trás. Se calhar por causa dos plasmas de 55 polegadas. Agora, que isto vai acontecer em centenas de casos, vai acontecer. Vocês vão curar. E a cura, mais à frente nós vamos ver isso. É que então, porque a lei é a lei do segundo raio. O segundo raio é que permite entrar no outro. Nós não entramos no outro com nenhum outro raio. Nem quinto, nem terceiro, nem sexto, nem... Depende do que é que tu queres fazer. Mas, basicamente, a cura, a sabedoria tem tudo a ver... A cura tem tudo a ver com sabedoria. No seu sentido técnico, a cura tem a ver com o quinto raio, ciência. Mas no sentido espiritual, a cura tem a ver com o magnetismo, com o segundo raio. E é quando o teu irmão te dá os sinais de que pode atenuar a estrutura de porco-espinho, porque ele também está a sofrer. Afinal, daqui vem para aqui, daqui vem para um trauma, ou um complexo, ou uma insuficiência. Quando ele te dá os sinais e permite que tu atravesses esta fronteira, aí nesse momento tu tens o direito, agora sim, hierárquico, de usar a palavra que perdoa, que abençoa e que transmuta. Nesse momento é-te dada o poder, a oportunidade e o serviço de representares Deus ou a alma para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. O Robert Johnson, psicólogo americano, há muitos anos atrás, foi à Índia em busca de... E adorou, mas entretanto, lentamente estava a acumular uma coisa que ele não conseguia explicar por causa do desconcerto que a Índia é. Cadáveres na rua, crianças com fome, famílias com imensas crianças, lixo, sujidade, caos. Pelo menos caos no sentido europeu da palavra. E quando ele não aguentou mais, ele entrou em colapso, caiu para o chão a chorar. Não sei, ao 100º cadáver abandonado da rua, ele caiu para o chão a chorar. E começou a perder-se. Perder-se significa não saber muito bem onde é que vem, quem ele é, para onde é que vai a seguir, o que é que ele está a fazer. Começou a adquirir as características do pânico. O pânico resume-se a coisas muito simples. Vou morrer, vou enlouquecer, vou matar alguém é tudo muito simples. O pânico é simples. Mas é tão concentrado e absoluto que a pessoa pode não conseguir reagir. Ele precisava da alma dele, mas não conseguiu fazer contato com a alma dele. E ao longe viu a figura de um padre católico. Ele foi a correr ter com o padre católico e disse-lhe, que é algo que está previsto na formação dos sacerdotes: você pode representar Deus para mim durante uns segundos, porque eu não estou a aguentar. E o padre sentou-se numa cadeira, como num trono, como um guru, e disse: posso, eu represento para ti Deus e Cristo. E ele ajoelhou-se aos pés do padre e chorou convulsivamente. Se o padre dissesse: não, meu irmão, não posso fazer isso porque assim, eu estou tão à toa como você, o processo parava naquele momento. Então, é isso que se chama autoesquecimento e servir o mundo. Vocês têm que assumir o poder. É tão humilde assumir o poder como... Sabem uma coisa? Eu acho que só há um ato de humildade. Assumir o poder. O poder proporcionado ao nosso ser. Naquele momento, o padre foi humilde, o padre foi humilde o suficiente para representar Deus. Ele foi impessoal, transparente, superior o suficiente para representar Deus. Imagina que ele metia ali um bocadinho do ego dele, que ele rebentava o sistema logo.
Isto é fantástico, porque o Robert Johnson, depois de chorar e alquimizar e fazer a coisa, eu digo isto com todo o respeito, não estou a ser cínico, depois de ele fazer toda aquela coisa, ele levantou-se, limpou as lágrimas, já se tinha encontrado. E o padre disse, então, ele agradeceu e o padre voltou à sua condição humana normal. Faço-me entender? E isto tem a ver com esta abertura do outro. Tem a ver com esta ponte. Quando o outro abre a sua estrutura de porco-espinho é porque ele te escolheu. Ele escolheu-te para tu espelhares o ser interno dele para ele. E isso significa que a voz pode perdoar. Tu podes perdoar uma pessoa. Uma coisa que ela não fez a ti. Fez à mãe dela. Tu podes abençoar uma pessoa que fez muito mal a alguém que já morreu. Ou a alguém que não está presente. Tu. O perdão não tem que vir só daquele que nós ofendemos. Pode vir de outro. Desde que ele esteja representando um princípio universal. Já tenho ouvido falar nisto. Tu podes transplantar o teu estado vibratório para dentro do outro, como se fosse um carimbo. Plasmar, vamos usar termos da New Age, plasmar a tua vibração nos corpos dos outros. Eu posso tentar isolar esse episódio. Ele está em inglês. Traduzi-lo ou fotocopiá-lo em inglês para vocês terem acesso. Porque não está na net, está escrito. Então, para terminarmos por hoje, tu podes usar a voz para perdoar, podes usar o olhar para limpar a psique do outro em profundidade e podes usar as mãos e o coração e a tua aura para regenerar. Os grandes instrumentos de cura, eu penso que o Terra Última fala nisso, são o olhar, a voz, as mãos e finalmente a síntese dos três, que é a tua aura. Que foi o que o Padre fez naquele momento. Quando o teu irmão perde as defesas, ele volta à infância. E ele precisa de voltar à infância para se curar. É um rebirthing. E ele está a usar-te porque a tua congruência magnética, a tua integridade vibracional, o teu campo vibratório naquele dia, naquele momento, foi convocado. Não interessa se tu, em média, não estás naquele nível. Mas naquele momento estás. Nem estás. Tens de estar porque ele escolheu-te. Faço-me entender? É como dizer, não se recusa um copo de água a uma pessoa com sede, etc. Tuxa. O que eu tenho é que, nesse momento, a mãe do mundo está presente. Ela está firme. Eu acho que isso sintetiza bastante o que nós temos estado aqui a falar. Eu creio que a mãe do mundo está sempre. Relativamente à cura. Atenção, é assim, as entidades cósmicas vastíssimas estão sempre presentes na medida em que a arquitetura do universo depende da presença delas. Por exemplo, o sacrifício de Cristo é que permite nós existirmos. O sangue de Cristo somos nós. O sacrifício de Cristo quer dizer, Cristo é um Deus em glória. Ter aceito ser pregado no espaço e no tempo e animar um universo inteiro com a sua força e o seu verbo, faz com que ele se tenha entregue a um nível que é abaixo do dele, que é o nível cósmico. Ele é um ser para além do cósmico, é um ser divino. Para que nós possamos existir. É como cortar o tal bambu do conto taoísta para misturá-lo à terra para que nasçam novas plantas. O sacrifício dos deuses é a glória dos homens. A glória dos deuses implica o sacrifício dos homens. São os dois grandes movimentos cósmicos. Tem a ver com Shiva. Destruição, construção. Destruição, construção. Portanto, do ponto de vista estrutural, os deuses são sempre presentes. Nem o meu corpo se permanecia sendo o que é. O meu corpo, para ser o que é, gasta não sei quantos amperes por segundo. Se esses amperes não estiverem a passar pelo meu corpo, ele desfaz em pó. Quem é que está a mantê-lo? Sofia. O calor de Sofia é o calor do corpo. É um dos calores de Sofia. Sofia tem muitos calores. Então, um dos calores de Sofia é o calor do corpo.
E os universos e os planetas são mantidos pelo que, digamos, o corpo de Sofia são as estrelas e os planetas. Se vocês imaginarem uma bela mulher cujo corpo é composto de estrelas e de planetas, isso é Sofia. E obviamente depois tens o intelecto, um verbo, uma força criadora que está a gerar movimento ascendente em tudo isso. E isso tem a ver com a energia de Miguel, porque ele fornece os arquétipos e as ideias de fundo. Claro que eles comutam em qualquer momento, é preciso perceber isso. Mas quem fornece o corpo da criação, o corpo de Cristo, é Sofia. E quem fornece o conteúdo puro, o sangue, é Miguel. E quem comer o meu corpo viverá eternamente, e quem beber o meu sangue não mais terá sede. É uma forma simples de dizer que nós estamos a transformar-nos no próprio universo. Então, este ponto de fragilidade é muito importante. E o que acontece é que a nossa lua em astrologia indica exatamente o tipo, o ângulo, a vibração e a área de vida em que essa fragilidade se manifesta. Então nós começamos lentamente a sair do vago e a lua, portanto há uma astrologia ligada à lua, que é a astrologia do insuficiente, da carência, da fragilidade, mas também da imaginação, da sensibilidade, da receptividade e de um certo amor que as crianças têm porque são crianças. Como? Do inconsciente também, exatamente. Tem muito a ver com o inconsciente tudo isto. Reparem, se me permitem, para o homem em geral, o eu básico, a criança interior e o pensador ferido é inconsciente. Só quando um homem que é economista, eu conheço esta história, gestor de um banco, aos 50 e muitos, quase 60 anos, vai a um concerto e ouve um pianista a tocar e desata a chorar e não consegue fazer mais nada durante uma semana. Hoje está muito para o choro. Mas não consegue fazer mais nada durante uma semana. É que ele finalmente precisou de 60 anos para voltar a fazer contato com a criança interior. Porquê? Porque ele queria ser pianista e o pai desviou para as ciências económicas. Obrigou-o a isso. Portanto, há um trauma. Pode não ser um trauma, pode ser um vínculo, pode ser um rasgão, pode ser uma mágoa, pode ser uma perca, pode ser uma porta maravilhosa que a pessoa teve medo e não abriu. E na meia-idade, todas essas coisas voltam para nos fazer a pergunta outra vez. É para isso que serve a crise de meia-idade. É que todos esses demónios e criaturas da floresta e forças maravilhosas que nós virámos as costas porque tínhamos medo delas e porque tivemos que fazer o esforço cultural de viver uma vida, o esforço cultural de ser pais, o esforço cultural de ser provedor económico de uma casa, o esforço cultural de desenvolver uma ideia à custa de outras. O que é o esforço cultural? É especializar-se numa coisa para encaixar na sociedade. Mas a partir da crise de meia-idade, entre os 46 e os 50, 52, essa crise anuncia que todas as partes de ti que foram esquecidas batem à porta de novo. Como se elas dissessem, ok, já está bom de ser mamã, já está bom de ser profissional, já está bom de ser bem comportado ou mal comportado, tanto faz. Agora está na altura de honrares, como dizem os americanos, está na altura de honrares, de dignificar e de estabeleceres contacto com as partes esquecidas. Muitas vezes é nessa altura que as pessoas começam a fazer contacto com estes três no seu aspecto traumático, ou maravilhoso, e iniciam uma nova carreira, um novo caminho. Mas, geralmente, isso implica uma fase em que a estrutura de porco-espinho abre para que o sábio possa entrar. Concordo com a Tuxa absolutamente. Isso pode ser feito dentro da pessoa. Não tem que vir de fora. Mas se vier de fora, qual é o problema? Compete à vida colocar no nosso caminho o sábio ou a sábia. E agora vou entrar no plural porque é muito importante. Os sábios ou as sábias, isto não é uma coisa exclusiva, que nos vão libertar dos nossos próprios sistemas de defesa. E o contrário. Uma vez que tu és um sábio, uma sábia, compete à vida colocar aqueles que se vão abrir perante esse processo. Então, o facto de eu ser não quer dizer que eu não tenho que consumir, entre aspas, porque também preciso disso.
vamos explicar que é mesmo assim. Tem que ser. Eu tenho que ir fora, muitas vezes, para trazer para dentro, nem que seja para catalisar. Catalisar é fundamental, no fundo. Basicamente, não só, mas principalmente o que me trouxe cá foi catalisar. Sabes que quando nós estudamos o sistema de Ra, há todo um conjunto de cartas que são os catalisadores. Eles representam um momento de catalisação. Sabes uma coisa? Às vezes pergunta-se, é possível ir mais longe? Agora vou dizer uma coisa um pouco estranha. É possível ir mais longe? É possível ir mais longe desde que tu estejas disposto a sofrer e a ter o prazer implicados em ir mais longe. Fernando Pessoa diz a mesma coisa quando diz tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas a resposta de Dom Juan ao Carlos Castanheda foi, porque ele disse, é possível ir ainda mais longe? Ele disse, se estiveres disposto a sofrer. E depois renovou, sofrer também pode ser alegria e prazer, nem toda a gente consegue. Por isso é que nós evoluímos em ciclos. Temos um ciclo para um grau. Depois respiramos e estruturamos-nos e fazemos um mapa e compreendemos onde estamos. E depois temos um novo ciclo. E depois um novo ciclo. Eu acredito que uma experiência mística importante é a sensação de ter, digamos, entre aspas, agora não sei se é assim tão entre aspas, as chagas de Cristo no nosso próprio corpo. Claro que isto dito desta maneira invoca um bocado aquela coisa gótica, ansiosa da espiritualidade medieval. Vamos pôr assim as coisas. Mas eu acredito que tu vais tirando camadas até que há um momento em que tu percebes o problema de Cristo e de Sofia em ti. Totalmente em ti. Isto significaria que não é possível atravessar o corpo crístico e o corpo de Sofia rumo ao paraíso e ao Pai para a ascensão. A ascensão vem depois de tu atravessares o corpo crístico. Não é possível sem que ao te aproximares do corpo crístico ou quando te centras no corpo crístico, também chamado corpo de luz, sintas a dor do mundo da mesma forma que Cristo sentiu e sintas o problema do mundo da mesma forma, digo problema por teres falado em ciência, que a Mãe Divina sente. Quando tu sentes o sofrimento do mundo, a necessidade de iluminação do mundo, como se fosse um Cristo, e quando sentes o problema do mundo e a dor do mundo como se fosse Sofia, tu estás centrado no corpo cristosófico. Tu és um ser de luz nesse momento. Mas não quer dizer que deixaste de sofrer por causa disso. Daí eu estou a dizer isto por causa de teres falado em catalisador. Isso na busca do terapeuta, não foi de fora para dentro. Que também é de dentro, porque quando é assim o próprio universo se encarrega de colocar no nosso caminho. Eu acho que sim. Mas eu acho que sim, que quanto maior é a alma, maior é a experiência. Agora, nós, no princípio não, a meio de agosto vamos fazer um encontro sobre a fragilidade. E aqui vocês já tiveram alguns indicativos. Claro que o encontro é muito mais específico porque vai trabalhar a fragilidade de cada um em função do seu mapa astrológico. Ninguém se vai expor, mas vocês têm o mapa e vão perceber claramente o que é que eu estou a falar. O que é que nós estamos a falar. E então fiquem atentos, eu vou tentar divulgar isso no Facebook, fiquem atentos. Porque esse encontro, esse seminário sobre fragilidade é fundamentalmente um seminário sobre a forma como o sábio cura as emoções à sua volta. E bueno, vamos para férias. E eu agradeço-vos profundamente a vossa presença. Eu tinha dito que ia passar o microfone para cada um de vocês poder falar sobre o que foi o semestre. Mas se me puderem enviar uma impressão, nem que seja um parágrafo, por e-mail, se calhar é preferível. Quer dizer, para mim tanto faz, mas já estamos todos um bocadinho cansados, não é? E vamos ver o que acontece a partir de setembro. Se o comando a estar não aparecer em
no Tahiti ou em Porto Rico, encontramos aqui. E se aparecer também. Thank you. Obrigada. Hasta la vista. Muchas gracias. E beijinhos para todos.